Olá, paz do Senhor, estamos aqui, continuando ainda no Parque de Ibirapuera, gravando os 40 dias com propósito, esse livro que tem mudado minha maneira de pensar, tem mudado mais uma vez. Na primeira vez foi a razão da minha chamada missionária, eu ir para o campo missionário, e agora está realmente mudando a minha comunhão com Deus, chegando mais perto de Deus, tendo uma comunhão mais íntima com Deus. É essa comunhão que vai permitir com que eu reconheça e eu que entre nos céus. Hoje, 34º dia, pensando como servo. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Números capítulo 14, verso 24. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança de maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz que naquilo que você faz. Atitudes contam mais do que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 2. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que considera em 5 atitudes. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas e não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam de vocês mesmos o suficiente para ajudar o próximo. Filipenses capítulo 2, verso 4. É isso que significa perder a vida, esquecer-se de si mesmo para servir os outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. Foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Vocês não podem ser servos se estiverem cheios de vocês mesmos. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação e não ministério. Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos, em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Filipenses capítulo 2, verso 20. Pensar como servo é difícil, pois entra um choque com o principal problema da nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos que repreender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender a necessidade dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira que reagimos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não o leva em consideração, lhe dá ordens o tempo todo ou trata de modo inferior. A Bíblia diz: se alguém tirar vantagem de você injustamente, use a oportunidade para exercitar a vida de servo. Mateus capítulo 5, verso 41. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. Josué foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou a mordomia da sua casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs os seus cuidados toda a atenção. Os serviços e a administração caminham juntos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou?
Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá que resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Lucas capítulo 16, verso 13. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade por meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois de atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é o meu mestre, o dinheiro serve você, mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e o inferno. Ele disse: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeiras riquezas? Lucas capítulo 16, verso 11. A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. No capítulo 31, mencionei dois tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vender e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto tenham alcançado, mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a igreja de Deus e a sua missão no mundo. Na igreja de Saddleback, tem um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso costumam fazer doações na medida de suas possibilidades para promover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com seu pastor e incentivar um grupo de construtores do reino em sua igreja. O servo medita sobre o próprio trabalho, não sobre o que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou ministérios. Está muito ocupado em realizar a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e nosso objetivo é fazer que Deus seja visto e não a nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paulo admoesta: não vamos nos comparar uns com os outros, como se fosse melhor ou eu pior, ou outro pior. Temos coisas mais interessantes para fazer com nossa vida. Cada um de nós é um ser único. Gálatas capítulo 5, verso 26. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Tanto tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não estava ajudando o serviço da casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é a nossa função avaliar os outros servos do Mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se o seu servo foi bem sucedido ou não. Romanos capítulo 14, verso 4. Deixe que seu Mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou a oposição. Ou faça como Neemias,
cuja resposta às críticas era simplesmente essa: meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Neemias capítulo 6, verso 3. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende que desvaloriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que podia, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como significativo. Mateus capítulo 26, verso 10. E isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo jamais será desperdiçado. Não importa o que os outros digam. O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras consideram abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um exemplo mais profundo de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status, mas Jesus sabia que era, por isso, tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta de sua cintura. João capítulo 3, verso 3 e 4. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e esconde-se sobre camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos que morrer para eles, ou seja, temos que deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre da expectativa dos outros, e isso permite que você realmente o sirva melhor. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por título, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. Se você teve alguma chance na vida de se gabar de suas relações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, verso 1. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. O servo considera o ministério importante, uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades, de exercer o seu ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. Salmo 100, capítulo 100, verso 2. E por quê? Porque ama o Senhor. Reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá sua recompensa. O Pai honrará e recompensará qualquer um que servir. João capítulo 2, verso 26. Paulo acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem por amor que lhe demonstram ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus capítulo 6, verso 10. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderiam ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa sua idade, Deus vai usá-lo logo que começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. 34º dia. Pensando sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Um versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Uma pergunta para meditar. Normalmente, preocupo mais em ser servido ou achar maneira de servir os outros?
E isso é um detalhe muito importante sobre essa informação. Ser servo, tem gente que acha que ser servo é somente servir as coisas importantes, mas todas as oportunidades, isso faz eu meditar também. Todas as oportunidades, inclusive na rua, faz com que você promova a palavra de Deus, você promova a diferença. Peraí, esse cara está servindo, está me ajudando aqui sem eu não conheço ele. Por que ele está me ajudando? Por que ele está fazendo isso? Quando a pessoa descobrir, ela vai saber que você é cristão. E sendo cristão, agora eu entendo porque ele faz isso. Porque ele está seguindo o exemplo de Cristo que ajudou a todos. Isso é testemunho e glorifica o nome do Senhor. Nós devemos pensar e sempre meditar sobre a palavra de Deus e ser cada vez mais perto e iguais a Cristo. No momento que você copia Cristo, no momento que você medita na palavra e realmente se torna servo, se torna cristão, você vai cada vez mais refletir a presença de Cristo e não mais a sua presença, não mais você. E aí eu peço para você novamente, releia esse capítulo. Aí no blog tem um livro todo escrito, capítulo, só o capítulo, você tem o PDF para baixar do livro inteiro, mas releia somente hoje esse capítulo. Cada dia deixe um capítulo por dia. E vou deixar essa pergunta para você meditar e até encontrar resultado, você deve reler até encontrar resultado. Normalmente, preocupe mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Pense nisso. Que Deus te abençoe ricamente até o dia de amanhã, o 35º dia, o poder de Deus na fraqueza. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.